7h52. Quem nunca teve a sensação de que algo iria acontecer antes de realmente ocorrer? A intuição faz parte da vida de todos nós. O que nem sempre percebemos é como esta sensação pode nos ajudar no dia a dia. Para explicar como funciona a intuição e a melhor maneira de lidar com ela, recebemos hoje aqui o psicólogo Valmor Borges. Bom dia, Valmor. Bom dia. Obrigada pela sua participação, viu? Vou começar a nossa entrevista com uma pergunta simples, mas a resposta acredito que não vai ser tão simples. O que é a intuição? Pois é, a intuição é algo que já nasce com a gente. Já vem nesse pacote quando nós nascemos. Naturalmente, a criança, ou a mulher, ou até mesmo as culturas mais primitivas, como os índios, por exemplo, têm uma intuição mais aflorada. Mas é algo que naturalmente já acontece. É o quê? É uma percepção, é uma voz interna? Se fosse para a gente definir, claro que eu sei que é difícil porque é muito subjetivo, Sim. né? Mas se fosse para a gente definir o que é? Tem pessoas que falam assim, eu deveria ter escutado a minha intuição. Não escutei a minha intuição, me dei mal. O que seria essa intuição? É uma percepção do que vai acontecer? É o quê? Então, é como se fosse algo que chega de uma maneira instantânea, de repente. Chega numa forma de pacote em que você recebe de uma maneira pronta para utilizá-la. E aí você tem a percepção do que vai acontecer. Por que é interessante as pessoas aprenderem a ouvir a sua intuição, aprender a perceber o que é a sua intuição? Bem, a intuição, melhor respondendo, é um tipo de inteligência, entre as muitas que a gente tem. A inteligência mais privilegiada é a racional, que a gente já lida com ela desde a pré-escola e vai pelo ensino fundamental, chega até o mestrado, doutorado, é o que se privilegia. Mas nós sabemos que outros tipos de inteligência também são necessárias para a gente poder lidar com esse mundo. E a intuição é um tipo de inteligência que não passa pelo racional, certo, mas sim pelas questões intuitivas, que são mais dentro do inconsciente. Do inconsciente. Agora você citou aí, por exemplo, as mulheres, as crianças. Por que essas pessoas têm a intuição mais privilegiada ou mais apurada? A criança, por exemplo, ela vai se utilizar muito mais disso porque ela não tem um racional treinado ou exigido que ela utilize esse racional no contexto dela. Então, naturalmente, ela está mais ligada com o inconsciente dela e facilita ela utilizar esse tipo de inteligência. A mulher, em relação ao homem, tem uma intuição normalmente um pouco mais aflorada pela questão dela ser mãe, ou ter o potencial de ser mãe, pela questão dela também estar sempre atenta com seu corpo, com seus sentimentos. Esse é o tipo de situação que facilita você ter uma intuição. Agora, como é que a pessoa aprende a ouvir a sua intuição? Bem, existem várias maneiras, né? Uma delas é você estar atento com si mesmo, se conhecer um pouquinho mais, perceber, por exemplo, os sonhos, as sincronicidades que acontecem com você, como aquelas coincidências de você pegar um telefone e essa pessoa que você queria falar, ligar para você naquele instante, ou outras situações similares. Então, quer dizer, você calar para a voz externa e realmente aprender a escutar essa voz interna, aprender a escutar você mesmo, é isso? É, isso mesmo. Sendo que é importante colocar, uma das pessoas, ou um dos psicólogos estudiosos que melhor falou sobre isso foi Jung, né? Jung, ele classificou as pessoas em tipos psicológicos. Entre eles, o tipo intuição, o tipo que é mais pensamento, racional, o tipo sensação e o tipo sentimento. A intuição, né, essa pessoa que utiliza a intuição para lidar com as questões do dia a dia, é uma pessoa mais introspectiva, que dá mais atenção para o que sente, para o que percebe no seu externo. O que é muito difícil hoje em dia, né? Você estava até comentando aí que a nossa sociedade como um todo, ela valoriza muito o racional, né? Então, a pergunta que eu vou te fazer é até que ponto realmente é importante para a pessoa aprender a ouvir a sua intuição, aprender a ouvir essa voz interior diante dessa realidade social, assim, que realmente valoriza essa questão racional? Então, eu acho que a melhor maneira de se falar isso é perceber, assim, enquanto profissional ou estudante, uma pessoa comum,
nós estamos a todo tempo sendo exigidos de utilizar outro tipo de inteligência que não essa inteligência concatenada mental. Por exemplo, um bombeiro, um corretor de ações ou um médico na sala de cirurgia, muitas das vezes num momento crítico que precisa decidir com um tempo pequeno e em condições difíceis, ele precisa decidir sem raciocinar, precisa utilizar a sua intuição, seu feeling, a sua percepção que não passa pelo racional. Agora é interessante também porque, como eu estava colocando com você no começo, tem muitas pessoas que falam assim, eu deveria ter ouvido a minha intuição. Porque às vezes a vozinha vem, né, mas você deixa ela passar, você não está atento a ela. É importante toda vez você seguir a sua intuição? Bem, seguir a intuição implica em algumas situações, em risco. A pessoa tem que ter, de alguma maneira, condições de lidar com a frustração, com as críticas externas, quando a intuição não funciona. Um bom exemplo disso é um bombeiro norte-americano que, numa situação de apagar um incêndio simples num prédio em que as chamas eram pequenas, mas de repente ele teve um pensamento junto com angústia, uma sensação estranha, e a única coisa que vinha era: vamos sair daqui agora, nesse instante, apesar do incêndio ser muito pequeno. Não deu menos de 1 minuto e, de repente, tudo desabou naquele prédio. O que aconteceu? Ele percebeu de uma maneira, mesmo não tendo fatos concretos, ele percebeu que aquele calor, que aquele silêncio, que aquela intensidade daquele clima não estava compatível. Ele percebeu por outras vias que não foi o racional, mas foi a intuição. Um excelente exemplo. Que todos nós possamos, então, usar melhor nossa intuição, né? Com certeza. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Tenha um bom dia, viu? Ótimo, bom dia. E obrigada a você pela companhia. Nós voltamos amanhã às 7h30 da manhã. Até lá e tenha um excelente dia.